De volta com o Todo Dia Cidades, daqui a pouco também informações a respeito de um acidente seguido de morte que aconteceu na SP-133, rodovia que liga Limeira a Cosmópolis, logo por volta das 6h30 da manhã. Choque frontal envolvendo uma Pajero e também uma Fiorino. Condutor do veículo Fiorino, um homem de 66 anos, teve morte instantânea e um casal de Americana ficou ferido, mas sem gravidade. Tenho o prazer de receber aqui na TV Todo Dia o Jacques Cherique, é especialista em segurança do trabalho, presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes. Jacques, boa noite, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Boa noite, Keller, você e todos que nos assistem. Jacques, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Quando falamos de acidentes automobilísticos, trabalhos ou outros tipos de acidentes? Também envolvemos acidentes domésticos, né, que hoje tem uma importância muito grande, os cuidados que a gente tem que ter nas nossas residências, nos nossos imóveis. Nós tivemos agora uma série de catástrofes envolvendo a parte imobiliária lá no Rio de Janeiro e em outros estados também. Então é muito importante a questão dos acidentes, não só aqueles dentro das indústrias, né, dentro dos locais de trabalho, mas também envolvendo as questões residenciais e principalmente aqueles acidentes no lar que podem envolver as crianças. Aliás, o senhor falava de acidente imobiliário. Hoje houve mais uma morte em Campinas. A Americana faz parte da região metropolitana de Campinas, são 19 municípios. Foi a 4ª morte em uma semana na construção civil. Construção civil também mata muito, né, Jacques? A construção civil ela tem índices elevadíssimos de acidente, principalmente porque as pessoas que vão começar a sua atividade laboral começam pela construção civil porque não tem uma demanda muito elevada de conhecimentos ou de grau de instrução. Então, às vezes as pessoas vêm do meio rural, vêm de uma atividade não industrial e ingressam na construção civil. E os riscos da construção civil são muito elevados. E essas pessoas sem qualificação, sem treinamento, infelizmente ainda acontece isso, são levados aos acidentes e muitas vezes aos óbitos, né? O Jacques, por conta também da tragédia de Santa Maria, no dia 27 de janeiro, né, já sobe para 242 óbitos, infelizmente, a associação também foi consultada a respeito do que poderia ter causado ou se poderia ter medidas preventivas para evitar a tragédia? Keller, eu também sou vice-presidente do Conselho de Engenharia lá do Rio de Janeiro, o CREA, e nós fomos consultados exatamente no dia do acidente e nos dias seguintes para ajudar a esclarecer a população o que estava acontecendo, o que aconteceu, quais foram as causas do acidente. E desde o início nós percebemos que houve ali, na verdade, uma série de erros. Nós enumeramos em torno de 12 eventos significativos, os principais deles foram superlotação, utilização de material inadequado para evitar a propagação do som, uso de materiais pirotécnicos durante a apresentação do show, a dificuldade de saída, de escape, voltada principalmente para o controle de pagamentos. Então, dessa maneira, as pessoas entravam praticamente num caminho, num labirinto, para poder sair uma de cada vez do controle de pagamento. E no caso do incidente, os seguranças que não estavam entendendo o que estava acontecendo dentro da boate impediram as pessoas de saírem pela porta de entrada, que poderia ser um local de fácil escape. Você vê, para chegar ao ponto de termos 242 óbitos e mais de 600 pessoas atendidas, você imagina a quantidade de pessoas que estavam lá dentro de uma boate que tinha uma lotação máxima estimada em 700 a 800 ocupantes. Realmente, né, o pior aconteceu. Agora, Jacques, pela sua experiência, você que viaja o Brasil todo, houve uma grande comoção, sem dúvida, o fato que ocorreu em Santa Maria. A Americana, por exemplo, foi talvez a primeira cidade, logo na segunda-feira, a suspender alguns alvarás de funcionamento. Alguns locais aqui se adequaram, outros não, e continua a fiscalização. Você acredita que depois do fato lá de Santa Maria, a fiscalização efetivamente será maior? Ou passa-se um tempo, tudo é esquecido e continua da mesma forma? Infelizmente, a experiência que a gente tem é que vai passar um tempo e depois as coisas voltam para a sua, entre aspas, normalidade ou irregularidade. Os nossos poderes públicos, nossos órgãos de fiscalização, onde se inclui também a nossa associação, o nosso conselho, eles têm que ter regras mais rigorosas para manter
permanentemente as questões de fiscalização desses espaços públicos. Na verdade, aquelas concessões de utilização daqueles espaços onde você vai receber público, tem que seguir as regras dos códigos municipais, os códigos estaduais, as normas da ABNT, as normas do Ministério do Trabalho, para impedir que as pessoas degradem o ambiente em busca de mais lucros, em busca de uma ocupação maior, sem levar em consideração as normas de proteção a essas pessoas que estão ali dentro para se divertir. Você imagina que nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, muitos acidentes com parques de diversões. Você lembra que foi uma comoção nacional e depois voltou à normalidade. Hopi Hari, né? Um caso de o caso do Hopi Hari. E as coisas voltaram à normalidade. Nós conseguimos fazer a intervenção e a interdição em muitos parques. Conseguimos fazer isso também no nosso estado e nas quase todas as casas de espetáculos lá do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também aconteceu isso. Infelizmente, essa ação, ela com o tempo, ela vai esmaecendo e depois voltará ao que a gente está acostumado a ver no nosso país, infelizmente. Estou conversando com Jacques Cherique, ele é especialista em segurança do trabalho, presidente da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Ele está aqui na cidade americana a convite do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos e do Comércio de Americana e Região, o conhecido SEAC, que tem como presidente a Helena Ribeiro da Silva. Um trabalho técnico de pesquisa começa efetivamente nas casas lotéricas em relação às condições de trabalho dos funcionários. O porquê dessa pesquisa, Jacques? Keller, nós não tínhamos noção, e hoje a gente já entende bem isso, que 1/3 de todos os acidentes, de todos os benefícios concedidos pela Previdência, estão ligados aos riscos ergonômicos. São aqueles riscos que no passado nós não tínhamos, as nossas atividades eram praticamente todas industriais. Hoje, com essas atividades administrativas, atividades de serviços, ao qual os filiados do sindicato estão, nós temos uma quantidade muito grande de benefícios concedidos e de acidentes. Então, por solicitação da presidente, nós estamos começando a fazer uma análise, uma avaliação dos postos de trabalho das casas lotéricas para identificar as possibilidades de melhorias, as possibilidades de correções de desvios e de ajustes, não só no mobiliário, mas também no tipo de atividade, na demanda da atividade, de como aquele ambiente está se comportando em relação às questões de calor, às questões de iluminamento, às questões de ruído. Então, todas essas avaliações que nós estamos fazendo para oferecer um estudo completo para o SEAC, de forma que a gente possa propor, não aos proprietários das casas lotéricas, mas sim a entidades maiores, né? A nossa confederação, a nossa federação, de forma que isso pudesse trazer melhorias e alteração nas legislações que transformam ou que obrigam as nossas casas lotéricas a funcionarem dessa maneira. Você tem ideia, né? Em média, pelas casas que nós visitamos hoje, as casas lotéricas, elas atendem em torno de 20 ou 25 mil registros mensais. Isso são números muito elevados, quer dizer, você tem às vezes, em média, cada funcionário fazendo 300 a 400 registros diários, entendeu? Numa jornada reduzida, num espaço de tempo muito pequeno, muito acima do que a norma e a legislação permite. Então, essas pessoas, com o tempo, vão adquirir problemas, desvios na sua estrutura física, que nós chamamos de problemas ergonômicos, muito conhecidos, a LER, a DORTES, os problemas de tendinite, que são os resultados desses esforços que são empreendidos por esses trabalhadores de acordo com o tipo do posto de trabalho e pela demanda do serviço que eles têm que realizar. É um fato, né? O trabalhador da casa lotérica trabalha em muito. Raramente nós observamos uma casa lotérica sem fila, né, Jacques? Precisa ver essa questão de carga horária e também de risco do trabalhador. Agora, pelo que você já observou e começa efetivamente esse trabalho agora em Americana, você me dizia também que esse trabalho já foi feito em algumas cidades, eles foram ouvidos? Efetivamente, os funcionários serão ouvidos ou não necessariamente?
Não, nós estamos ouvindo especificamente os funcionários. Nós estamos entrevistando cada funcionário, solicitando que eles apontem num gráfico que nós temos qual é a parte do corpo que ele sente dor, qual é o tipo de movimento mais frequente, qual é o tipo de equipamento que ele utiliza. Nós não estamos entrevistando os proprietários. Os proprietários, nós fazemos o início da nossa entrevista, mas a entrevista ocorre exatamente com aquele personagem, né, com aquela pessoa a quem se destinará as melhorias que nós pretendemos que o sindicato e a federação possam sugerir para a melhoria desses postos de trabalho. A questão de assaltos, né? O funcionário de casa lotérica ou a profissão do que ele opera a máquina, eu não sei efetivamente na questão da CLT, o qual a denominação da profissão, né, quem trabalha em casa lotérica, cada um tem uma função, não sei, você poderia explicar para a gente. É uma profissão de risco? Olha, pela legislação, não. A legislação recente, que saiu agora em dezembro, ela inclui como direito à periculosidade os guardas, vigias, vigilantes, pessoas envolvidas em evitar perdas patrimoniais. Mas essas funcionárias ou esses funcionários de casas lotéricas, vocês imaginem que tipo de atividade que eles estão normalmente com uma cabine blindada, né? Nós visitamos algumas casas que são blindadas, essas pessoas, em caso de ameaça, eles correm para uma sala blindada para evitar que realmente possam sofrer algum tipo de dano à sua saúde. E um dos proprietários que nós entrevistamos hoje, ele já sofreu sequestro. Então, é uma atividade que envolve um manuseio de recursos muito alto e, portanto, está sempre na mira dos malfeitores. Obviamente que o sistema de cabines blindadas ajuda muito, mas também coloca as pessoas numa situação de pânico, que nós chamamos. E também nós verificamos, Keller, que tão importante quanto a questão da possibilidade do assalto, ou seja, a síndrome do assalto, é a questão da quebra de caixa. A menina que trabalha ali fazendo 300, 400 registros diários, ela tem a preocupação de não errar, porque se ela errar, se ela der um troco errado, se ela fizer um registro errado, diferente daquele que ela deveria fazer, no final do dia, ao ser feita a conciliação, dada a diferença, a responsabilidade é dela. Então ela está ali fazendo aquele controle, às vezes de valores muito pequenos, mas num volume muito grande, e nós verificamos praticamente tudo. Todos os tributos estaduais, municipais e 7 tipos de jogos lotéricos você pode realizar nas casas lotéricas, à exceção só dos tributos federais. Então, esses funcionários, eles têm uma atenção muito grande, porque eles não podem errar absolutamente nada, porque se houver um erro, o dinheiro é dele. Se ele der um dinheiro a mais, né, ou se ele der um dinheiro a menos, praticamente todos são filmados. Se você der um dinheiro a menos para uma pessoa, para um usuário, ele vai reclamar, ele vai dizer, não, eu quero a diferença que ficou faltando, aí vai pedir a gravação e vai ser verificado na gravação. Mas se você der um dinheiro a mais, se você der um troco errado, ele vai embora e você não tem como saber. E aí a funcionário, o funcionário que está operando aquela máquina, ele é responsável por isso. Isso é uma atenção muito grande, porque aquele prejuízo vai sair do salário dele. Sem dúvida, como cobrador de ônibus, né? Se acontece algum assalto, o cobrador que arca com o prejuízo. É dessa maneira que acontece, infelizmente, não deveria. Agora, Jacques, a questão da Caixa Econômica Federal. Nós temos aqui uma estimativa na região de Americana, pelo menos 100 casas lotéricas. Então, você não pode simplesmente abrir uma casa lotérica, depende da questão da autorização da Caixa Econômica Federal, que é todo um procedimento. A Caixa Econômica tem responsabilidade com os funcionários ou isso é do empregador? É 100% do empregador. Ela não tem, ela faz uma concessão para o permissionário, né? E aí o proprietário da casa lotérica tem toda a responsabilidade, vamos dizer, trabalhista com esses funcionários. Não existe nenhuma corresponsabilidade da Caixa Econômica com relação a esses funcionários. Eles são exclusivamente vinculados ao proprietário da casa lotérica. Estou conversando com o Jacques Cherique, especialista em segurança do trabalho, presidente da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Ele está aqui na cidade, atendendo a um pedido do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de Americana e Região, SEAC, que tem como presidente a Helena Ribeiro da Silva.
Por quanto tempo será feita essa pesquisa aqui, esse trabalho? Nós começamos hoje, amanhã nós vamos terminar em unidades pilotos. Nós estamos fazendo um trabalho, vamos dizer, em 16 unidades dessa região para apresentar esse estudo de forma, vamos dizer, projeto piloto para, não para o CEAAC apenas, mas para a FEAAC, e depois nós pretendemos levar isso de uma forma nacional e ver que propostas nós podemos oferecer, não só para a Caixa Econômica, mas para todos os proprietários de casas lotéricas, de que melhorias, de que sugestões poderemos implementar para melhorar a vida, né? Melhorar a atividade laboral desses trabalhadores que hoje é muito sofrida. O Jacques, gostaria que você fosse honesto na resposta, eu tenho certeza disso. Em relação aos empregadores, como tem sido a recepção por parte dessa pesquisa que é feita com os empregados? O Jacques vai tomar uma água aqui para responder essa questão. Daqui a pouco converso com o médico otorrino, Dr. José Eduardo Faria Martins, que vem falar a respeito de uma cirurgia inédita. E os empregadores, como tem recebido? Olha, Keller, eu não sei se houve uma negociação muito boa com a nossa presidente do sindicato, com os proprietários de casa lotérica, mas nós temos sido muito bem recebidos, todos eles foram atenciosos. Hoje nós tivemos uma dificuldade na parte da manhã para tirar fotografias. Depois de algum tempo, o proprietário entendeu que o nosso trabalho vinha ao encontro dos interesses dele, de melhorar as condições de trabalho, do seu ambiente de trabalho. E até o momento as dificuldades foram muito pequenas. Nós não tivemos, que eu poderia te dizer, nenhuma grande dificuldade, mesmo eles sabendo que nós estamos trabalhando, contratados pelo Sindicato dos Empregados. Muito bem. Jacques, foi um prazer conhecê-lo, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado a você e todos que nos assistem. Eu que agradeço. Conversei com o Jacques Cherique, que é o presidente da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, está aqui realizando um trabalho de pesquisa a pedido do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de Americana e Região, o SEAC, que tem como presidente a Helena Ribeiro da Silva. Após o intervalo, eu retorno com outras informações.